Então, este texto diz aí, veja bem, está aí na sua tela a projeção da palavra. Lucas capítulo 17. Pastor, não ia falar de Apocalipse? Sim, mas eu não vou entrar no livro de Apocalipse, nos seus detalhes. Eu vou falar sobre a leitura do Apocalipse de um modo um pouco mais amplo, tá bom? Então, deixa eu tentar melhorar aqui um pouco a imagem. Isso, fica melhor assim. O texto diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Até aqui. Presta atenção. Eu vou ler de novo e vou tentar fazer uma leitura com algumas variantes de tradução que nós temos nesse texto, tá bom? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com sinais visíveis. Não há acontecimentos específicos que vocês poderão, ao olhá-los, ao vê-los, identificar que o reino de Deus veio, ou que o reino de Deus vem, ou que o reino de Deus virá. Nem poderão, de algum modo, localizar o reino de Deus, ou mesmo colocar limites no reino de Deus, de um modo que ele seja alguma coisa que se expresse no aspecto geográfico, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, ele está aqui ou ele está lá. Como se o reino de Deus pudesse estar limitado a qualquer realidade física ou temporal. Porque o reino de Deus está dentro de vós, e aí a tradução que talvez fosse mais adequada aqui, ela está assim, por exemplo, na tradução na Nova Versão Internacional, ele está dentro de vós ou ele está no meio de vós. O reino de Deus é uma realidade que está presente entre vocês, no meio de vós. Então, essa dimensão invisível do reino, esta dimensão invisível do reino de Deus, que está presente dentro de uma dimensão visível, ou seja, o reino invisível de Deus, ele está no meio, ele está coexistindo, ele habita internamente. Por isso que essa tradução da revista aí atualizada diz dentro de vós, mas este dentro não é um reino dentro no sentido apenas que é uma realidade minha íntima, interior. A tradução mais adequada seria entre vós, mas este dentro seria, ele está inserido. O reino de Deus está inserido nesta realidade visível de vocês. E o grande desafio é nós enxergarmos o reino, enxergarmos esta realidade do reino dentro desta dimensão visível, onde nós enxergamos a maldade, o caos, a violência, a morte, a dor, as tragédias, a pandemia, as injustiças, o pecado, a vaidade, a imoralidade, a depravação humana, a corrupção humana. E em todos esses aspectos da existência humana, Jesus está dizendo que o reino de Deus, ele está inserido. E olha que grande desafio de fé, olha que grande perspectiva mais transcendente, poderosa e mística Jesus está nos chamando a viver. A possibilidade de enxergar o reino permeando as realidades visíveis, onde nós enxergamos muitas coisas, menos aquilo que nós acreditamos ser o reino de Deus. Então, quando a gente olha a leitura do livro de Apocalipse, ele precisa ser lido nesta perspectiva. O reino de Cristo não se realizou
naquela dimensão histórica quando ele se manifestou em carne. E o reino de Cristo não se realizará numa dimensão futura, quando ele virá para reinar. O reino de Cristo é algo que foi inaugurado naquele momento histórico da encarnação e que o seu reinar está caminhando paralelamente, intrinsecamente à nossa história, à nossa existência, e se consumará plenamente no fim dos tempos. Então, esta é a primeira coisa, como chave de leitura, como orientação de leitura, que eu quero dividir com você a respeito do Apocalipse. A possibilidade de nós entendermos que ele não trata tão somente de acontecimentos históricos passados, não é tão somente uma escatologia realizada, eu já vou falar disso, tá? Uma escatologia realizada, ou seja, símbolos de coisas que acontecem cotidianamente, e muito menos ele é um livro de previsão do futuro, de fatos que ainda vão acontecer no porvir. A leitura do Apocalipse, e eu vou deixar aqui a minha Bíblia aberta no Apocalipse, para que a gente possa olhar para ele de vez em quando, se você puder fazer isso também com a sua Bíblia. A leitura do Apocalipse, ela é feita de muitas formas. Há algumas correntes, há algumas tradições de leituras apocalípticas, e eu queria falar um pouquinho delas aqui. Uma dessas formas de ler o Apocalipse é aquela que é a mais comum, e por incrível que pareça, é a mais equivocada. A mais comum, o modo como o Apocalipse é mais lido entre os evangélicos no Brasil, e naturalmente essa leitura é uma leitura que tem sido estimulada pela leitura norte-americana, né, pelo fundamentalismo e pelo literalismo que nós herdamos da cultura norte-americana, do modo norte-americano de olhar o texto apocalíptico, e que se distingue muito dos principais teólogos, especialmente europeus, e da leitura reformada do Apocalipse. Mas, por incrível que pareça, nós fomos profundamente influenciados por esse fundamentalismo e por esse literalismo norte-americano. Então, nós fazemos normalmente o seguinte: quando eu digo nós, não é a leitura que os presbiterianos fazem, tá? Mas eu estou dizendo nós porque eu estou falando num contexto amplo do ponto de vista estatístico, tá bom, gente? Então, eu estou falando do ponto de vista da maioria. Quando nós lemos o Apocalipse, nós o lemos muito mais no Brasil com essa perspectiva orientada pelo fundamentalismo e pelo literalismo norte-americano. E essa é a escola que a gente chama de uma escola futurista. Tem uns nomes teológicos muito mais precisos para falar disso, tá bom? Falar do pré-milenismo e coisas desse tipo, mas eu não vou ficar usando essas designações teológicas. Vou falar em palavras que sejam um pouco mais palatáveis, aí, mais compreensíveis às pessoas de um modo geral que não são afeitas à leitura teológica, tá bom? Então eu vou chamar essa leitura literalista, fundamentalista, de uma escola futurista. O que é essa escola futurista? É aquela que lê o Apocalipse de modo literal, de modo que ele acredita que os eventos apocalípticos vão se cumprir literalmente no futuro.